Bom dia, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Vamos começar Geologia parte 2, em que a gente vai falar de eras mesozoicas e partir para a era cenozoica, onde a gente começa a falar de geomorfologia. Vamos falar de relevo também nesta aulinha. Bora lá então trabalhar, meu povo. Começamos então pelo que falta, né? Já fizemos lá num vídeo atrás eras pré-cambriana e paleozoica, agora vamos para a mesozoica. Fiz uma breve pesquisa aí, tá, meu povo? Mesozoica sem ou com acento? As duas formas ainda são aceitas, tá? Só um esclarecimento é que mesozoica sem acento está de acordo com a nova normatização da língua portuguesa. Beleza? Então eu pus um com e um sem. Um com e um sem. Beleza? Tá aí, ó. Começamos a falar da era mesozoica. Queridos e queridas, a era mesozoica pode ser subdividida em 3 momentos internos, que a gente chama de períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Esses 3 períodos, eles são períodos muito importantes e extremamente famosos da nossa história planetária. Por quê? Porque a era mesozoica começa, assim como a paleozoica, a partir de uma extinção. A paleozoica, a nossa era anterior, começou com a extinção da vida da era pré-cambriana. E a mesozoica começa a partir da nova evolução pós-extinção da era paleozoica. Essa vida já era complexa, se extinguiu e parte para um novo caminho depois de uma nova adaptação e um novo momento de surto de biodiversidade. Agora com um planeta quente, com um planeta extremamente propício para a formação de grandes florestas tropicais. E aí o período Triássico é o período da vida vegetal gigante. E com a vida vegetal gigante vem também, por uma questão de adaptação e sobrevivência, a expansão dos animais também gigantes, os grandes e terríveis lagartos, os dinossauros. Bom, chegamos então no período Triássico à formação do gigantismo, né? Esse gigantismo veio acompanhado com uma contínua formação sedimentar, nossa terceira família rochosa que tratamos no vídeo anterior. Formação sedimentar essa que continuamente garantiu o soterramento de matéria orgânica, agora não só vegetal, mas também animal. Matéria orgânica essa que durante milhares de anos sofrendo com alta temperatura e pressão, um metamorfismo de soterramento, levou à transformação da matéria orgânica em uma rocha carbônica. Rocha carbônica essa que a gente conhece como petróleo, carvão mineral. Nossos fósseis, nossos combustíveis fósseis estão associados à rocha sedimentar. Bom, neste momento, o Jurássico, né, é exatamente o auge dessa formação do petróleo. Não podemos ignorar de forma alguma essa característica, né? Então, Jurássico, momento auge da formação do petróleo. Vale lembrar também que do Permiano, nossa era geológica, nosso momento final da era geológica anterior, da Paleozoica, o Permiano garantiu o auge da formação de um único supercontinente, o Pangeia, e o início do seu desmembramento, formando assim a Laurásia, a Gondwana, o Mar Mediterrâneo, dividindo África e América, formando o Oceano Atlântico. E aí então nós temos durante toda a era Mesozoica, e ainda estamos tendo na era Cenozoica, a deriva das placas. Bom, quem é o grande pensador sobre a deriva das placas, essa teoria? É um cara chamado Alfred Wegener. O Alfred Wegener, ele pensava, olha, os pedaços de crosta que nós temos hoje se encaixam.
E é possível a gente encontrar fósseis de animais e plantas que são comuns a esses pedaços. Então, bem provavelmente, eles foram um único supercontinente. Ele falava isso no início do século XX, quando ninguém acreditava nessa teoria. E essa teoria foi comprovada, né? Nós percebemos, através do mapeamento do fundo oceânico, que existem, de fato, essas bordas tectônicas e que o planeta é formado por placas tectônicas, a crosta é formada por um grupo de pedaços que se juntam e formam então a casca do nosso planeta, e que esses pedaços se afastam, se aproximam ano a ano, século a século, milênio a milênio, período a período, né? Eras em eras. Então nós estamos tendo ainda a separação contínua. Vejam, essa separação começa com o auge do Pangeia lá no período Permiano, final da era Paleozoica, e pega todo o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, que é toda a era Mesozoica, e até hoje continua havendo esse deslocamento, essa deriva. Bom, então não podemos ignorar esse processo como um todo. Esta era, então, a era Mesozoica, contribuiu com a nossa história a partir da formação da vida gigante, a partir da contínua formação sedimentar, a partir da formação dos fósseis, mais especificamente o petróleo, a partir da deriva continental. Então a era Mesozoica tem o seu espaço na nossa história de destaque por um período extremamente biodiverso, extremamente complexo da nossa formação histórica. Um grande acontecimento no final dessa era foi muito importante para a mudança na estrutura da vida do planeta. Essa mudança se deu a partir da extinção dos grandes lagartos terríveis, os dinossauros. Extinção essa que aconteceu por conta da chegada de um grande meteoro que bateu na superfície terrestre, causou um impacto e uma explosão e o levantamento de poeira tão violento e uma grande erupção do outro lado do mundo que levaram ao acinzentamento de toda a superfície atmosférica e, consequentemente, uma mudança climática sem precedentes durante essa era, e assim vegetações, herbívoros e carnívoros pereceram. Um novo momento histórico, né, vem depois disso tudo com uma nova evolução, a evolução dos mamíferos. Mas aí nós não temos mais a era Mesozoica, nós temos aí sim a era Cenozoica, que vamos falar daqui a pouquinho. Só para a gente finalizar a geologia, então, que começou no vídeo anterior e que agora vai se finalizar, temos que falar um pouco sobre composição geológica do planeta, composição litológica do planeta. Temos aí, basicamente, 3 estruturas formadas no nosso planeta: núcleo, manto e crosta. Essas 3 estruturas podem ser classificadas de 2 formas, através das suas características físicas. Aí nós podemos chamar o núcleo de endosfera, esfera de dentro, o manto dividido em 2 pedaços, a mesosfera, mais quente e mais líquida, e a astenosfera, mais viscosa e menos quente, porém muito quente ainda. E a parte externa, mais fria e sólida, a litosfera, a esfera rochosa. Uma segunda maneira de classificar os componentes internos do nosso planeta leva em consideração a lógica química dos seus elementos componentes. O núcleo interno, formado por níquel e ferro, sólido, é conhecido como NIF. O núcleo externo, mais líquido e incandescente, é a segunda parte que compõe este núcleo. Basicamente, temos 2 estruturas que formam o manto inferior e o manto superior, este último mais viscoso, né? Basicamente, a lava que sai dos nossos vulcões tem a mesma característica. E a parte externa, nossa crosta terrestre, é formada por silício, alumínio e magnésio. Por isso pode ser conhecida como cima, silício e magnésio, ou cial, que é silício e alumínio. Essas 2 formas de classificação do planeta também são importantes para o vestibular, bem como pensar a estrutura geológica do planeta. Então a gente vê aí um mapa que nos traz algumas pistas, né? A primeira delas é que tudo que está em amarelinho claro nesse mapa tem característica sedimentar. As demais
cores, com exceção do marrom, então o laranja e o verde escuro, são provavelmente rochas mais antigas de característica cristalina. Quando a gente pensa a superfície do globo como um todo, é mais fácil a gente considerar esses dois gráficos, em que toda a crosta terrestre está sendo marcada aí como 100% da composição rochosa sólida, tendo ela 95% de rochas ígneas, magmáticas cristalinas, o basalto, o granito. 5% rocha sedimentar. Sendo que a superfície desta crosta ela é mais sedimentar. Então, esses 5% se espalham pela superfície. Em 75% dos casos, encontramos rochas sedimentares à amostra. E, por sua vez, só 25% são rochas ígneas. Vale lembrar que, então, essa casca superior de sedimentar está repousando sobre a maior parte da crosta, que é ígnea ou magmática cristalina. Belezura? A composição geológica do Brasil também precisa ser muito conhecida. E aí os mapas acabam tendo chances de cair nos vestibulares. Então eu aconselho vocês a observarem com muita atenção esses 3 mapinhas. Aqui, tomem como referência para saber o que é rocha cristalina no nosso território, essa área em torno das Guianas, porque é o maciço das Guianas, ele tem característica cristalina antiga. E tudo que tiver essa cor aqui vai então ser rocha magmática cristalina antiga. Basicamente, observem o que está no nosso litoral ou o que passa ali pela borda do rio Amazonas como rocha sedimentar, bem como essas rochas no sul do país, derrames basálticos vulcânicos, rochas vulcânicas. Esse mapa pode vir sobreposto e ainda vir sem a revelação da legenda, e você vai ter que saber que o marrom escuro é rocha cristalina, magmática cristalina, que o beijinho bem claro e o bege marronzinho intermediário são rochas sedimentares, uma mais moderna, a outra um pouco mais antiga, e a rocha em rosa aqui, rochas vulcânicas. Não dá para ignorar isso, tá, meu povo? Você acabou de falar da estrutura geológica do Brasil, mas lembrei-me de um elemento importante que já caiu no vestibular e que vocês precisam conhecer. 2 estruturas básicas de formação rochosa. Olha só, quando nós temos fissuras na crosta e o magma emerge e se torna rocha, ele forma 2 tipos de estrutura. Quando verticalizada, ele forma o que a gente conhece como dique basáltico, e quando horizontal, ele forma o que a gente chama de soleira basáltica. Fiquem atentos porque esses 2 conceitos já caíram no vestibular. E aqui então a gente fecha a nossa aula de geologia e vamos falar agora sim de era cenozoica e formação geomorfológica do nosso planeta e do nosso país. Bora lá? Esta era, a era cenozoica, é a era dos agentes internos formadores, construtores do relevo mundial. E aí a gente tem que considerá-la na sua integralidade como uma era geológica em que continua havendo formação de rocha recente, desde rocha ígnea, metamórfica, mas principalmente sedimentar recente, porém uma era que ganha importância por conta da formação do modelado do relevo mais amplo, mais, digamos, visível do planeta, né? Os relevos modernos são os maiores relevos que nós temos hoje. Por isso esse destaque para o primeiro período da era cenozoica, o período que conhecemos como terciário, que é neste período em que acontece o tectonismo, os processos de movimentos de placas tectônicas gerados pelas forças internas do planeta, vinculadas às forças de orogênese e pirogênese, e aí formações de estruturas de relevo, como, por exemplo, os dobramentos modernos, ou ainda a formação de acidentes geográficos, como subducções, rifts e dorsais. O período terciário é o maior período dessa era. Ele vai do início da era cenozoica, 70 milhões de anos atrás, até 1 milhão de anos atrás, quando acontece o período quaternário, que é o período em que o homem amadurece, que o homem
se transforma no dono deste planeta, né? A evolução humana, origem e evolução humana marcam o período quaternário, o atual período. Há uma discussão se nós não estamos no período quinário, né? Um período em que o homem moderno domina a natureza e se torna um agente geológico a partir da sua capacidade tecnológica. Mas com certeza é ainda uma discussão. Nós estamos, de fato, num momento histórico em que o ser humano é uma força geológica. Agora, como a gente nomeia isso, necessariamente ainda é causa, né? Ainda é motivo de grande discussão dentro da ciência geológica. Sabemos que estamos no Antropoceno, né? Num pequeno período interno da era Cenozoica em que o homem é o senhor da natureza, ou pelo menos é um agente que modifica a natureza na medida em que sua tecnologia avança sobre o espaço. Bom, chegamos então à ideia de determinação dos modelados do relevo global, né? Os relevos modernos sendo formados pelas forças internas do nosso planeta. Vamos lá para a nossa lousinha para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vou desenhar aqui para a gente o núcleo do nosso planeta. O núcleo extremamente quente, o núcleo externo extremamente líquido, e vou desenhar aqui a nossa crosta. Nossa crosta. Beleza? Essa parte interna aqui é o manto. O meu pedestal balança um pouquinho, né, gente? Está em cima da mesa, não tem muito o que fazer, eu peço desculpas aí. De qualquer maneira, olha só, o que acontece é que existem lugares onde o magma sobe. São lugares especializados, internos do planeta, e especializados na ascensão do magma. E o magma sobe e pressiona de forma muito clara a crosta, que vai ter, nesse sentido aí, uma pressão e uma capacidade de ruptura muito forte aqui, ó. Então há uma ruptura na crosta por conta dessas forças internas. Essa ruptura gera pedaços da crosta que chamamos de placas tectônicas. Bom, basicamente, o que acontece é que há uma tentativa de explodir a crosta terrestre vinda pelo manto, né? Uma força de ascensão, né, do manto muito quente que vai tentar explodir o planeta. Entretanto, existe a gravidade e existe a densidade do próprio manto que não permite que isso aconteça, e basicamente o que acontece então é que o manto acaba virando em fluxos de magma que são carregados lateralmente embaixo da crosta até outras regiões onde há especialização da crosta em descenso, né, em descida desse manto já menos quente, mais pesado e bastante denso. O que acontece então é que esses pedaços tectônicos, né, essas placas tectônicas que se romperam com o tempo, elas ficam boiando nesse manto e esse manto passa a ter forças de fluxo que caminham em sentidos muitas vezes opostos, muitas vezes em sentidos de impacto. E o que acontece é que esse fluxo de manto empurra as tectônicas como se simplesmente as tectônicas fossem barcos à deriva que seguem o caminho exatamente do fluxo de fluidos que está embaixo dela. Então as tectônicas passam a se movimentar da mesma maneira que o manto se movimenta, gerando assim áreas de afastamento, que a gente chama de divergência, né? E áreas de encontro, que a gente chama de convergência. Então nós temos espaços de separação de placas e espaços de encontro de placas.
separação, divergência, encontro, convergência. E tudo isso gerado pela movimentação do manto, que faz a tal célula de convecção interna no planeta. Eu vou mostrar isso no esqueminha logo a seguir. Vale lembrar então que esse movimento da placa tectônica ele pode ser horizontal divergente ou horizontal convergente. E nesse sentido, a convergência ou a divergência fazem parte de um único movimento, que a gente vai chamar de orogênese. Esse movimento, seja de separação, seja de encontro das tectônicas, esse movimento horizontal é a orogênese. É uma força interna resultante da convecção do manto. E vai ser importante para a formação dos nossos relevos, a gente vai falar em seguida. Entretanto, temos um outro movimento que, com a ascensão do manto, acaba se fazendo presente, que é o movimento de subida ou descida das tectônicas. É o movimento vertical. Esse movimento vertical é conhecido como epirogênese. Vamos analisar então estes fenômenos a partir deste videozinho. Olha só, o que a gente vê aqui é um rift. Vou falar deles daqui a pouquinho para vocês. O que nos interessa é o que vem a seguir. Vamos ver o planeta dentro, como ele funciona. Olha como o fluxo de magma ele é ascendente nesse ponto. E aí, chegando lá em cima, ele bate e não explode o planeta e vira lateralmente, aonde ele vai encontrar um lugar quando ele estiver mais pesado, para se tornar descendente. Isso é a convecção. Notem que lá em cima as placas estão se movimentando lateralmente. E o que a gente não vê aí, porque não estamos vendo numa escala mais aproximada, é que ao mesmo tempo que a placa se movimenta, se separando num ponto, ou se encontrando em outro, o que acontece também é a força vertical. A horizontal é a orogênese e a vertical a epirogênese. É isso que a gente está vendo exatamente nesse esquema. Bora repetir? Olha só, então vamos lá. Vamos para essa análise novamente. Aqui nós temos um fluxo de ascensão de magma, né, que vai pressionar a crosta lá em cima. Como a crosta não explode, tem gravidade, tem N resistências, e aí você tem então um deslocamento da crosta, como a gente vê aí, lateralmente. Nova rocha vai se formando, por isso que não fica buraco lá. Neste ponto, ao encontro das tectônicas aqui, tá vendo? Uma delas bate e entra para debaixo da outra, formando assim o que a gente chama de subducção. É esse local onde o magma mais pesado desce, aonde necessariamente vamos ter aí o encontro de placas e possivelmente quando as placas estiverem se empurrando, vai haver tanta força que será eliminada sob a forma de tremor. É nesses pontos em que acontece mais comumente os terremotos. E há também a ruptura de uma das placas mais fraca e a outra se sobrepõe, formando assim este relevo enrugado, né? Placa que antes tinha uma superfície retinha, passa agora a ter uma superfície montanhosa, que é a formação dos dobramentos modernos. Basicamente, epirogênese é essa força-movimento exercida pelo núcleo em combate, digamos assim, né, com a atmosfera e gravidade, que acabam gerando esse movimento vertical. Isso é epirogênese. A orogênese é essa força-movimento exercido pelo núcleo e acaba formando movimentos tectônicos horizontais. Olha aqui as nossas tectônicas e como elas se movimentam horizontalmente. Né, a placa sul-americana caminhando contra a placa do Nazca, a placa do Pacífico contra a placa norte-americana, havendo separação entre placa sul-americana e África, entre placa norte-americana e Europa, havendo encontro entre placa indo-australiana e eurasiática. Então estes movimentos tectônicos são movimentos horizontais, são parte da orogênese, causados, então agora o mesmo esquema que a gente viu animado lá, só que agora
estático, né? Causados pelo fluxo ascendente de magma, que vai levar a um movimento bastante específico da crosta. Aqui, ó, nesse sentido, e aqui nesse sentido, o que leva a esta região aqui ter a formação de uma dorsal. Uma área de separação de tectônicas que é preenchida com magma que vira nova rocha ígnea, provavelmente o basalto. Basicamente, esta área de separação tem um pouquinho de relevo também, que a gente pode classificar até como relevo moderno, mas não são os mais altos do planeta. Basicamente, uma dorsal é essa área de separação que acontece no oceano. Quando essa separação acontece no continente, vejam aqui é uma área de separação também, quando acontece no continente, é a mesma coisa que no oceano, só que não tem água em cima. Por isso vai ter outro nome, vai ser chamado de rift. Então, rifts e dorsais são áreas de separação de placas causadas pelo movimento orogênico divergente. Causa rift e dorsais, o movimento convergente, que é o movimento de impacto, além de gerar a possibilidade de terremotos mais intensos, também vai levar a uma placa entrar embaixo da outra e formar relevo moderno em cima, como a gente percebe aqui, na formação dos Andes, causados pelo encontro da placa do Nazca com a placa sul-americana. Esta área aqui é uma subducção. É muito mais comum em placas, em áreas de subducção, termos terremoto, e como o impacto também aquece demais, por conta do aumento de pressão, aquece demais a temperatura, também é mais fácil que o magma fique mais fluido e extravase nas trincas encontradas, formando assim, mais comumente, vulcões. E aí chegamos então a essa lógica do amassamento da crosta, causada por esses movimentos tectônicos orogênicos, principalmente os convergentes. Quando a crosta amassa, ela forma dobras. E existem tipos de dobras. As dobras são anticlinais e sinclinais, que tem a ver com o pico e com o vale desta onda, que é formada pelo amassamento das placas. E aí podemos ter variações desse nome que vocês veem aqui. Anticlinal e sinclinal assimétrica, quando não é perfeitamente simétrica. Inclinada, quando simplesmente a dobra fica quase deitando, ou deitada, quando ela realmente cai e se amassa como se fosse uma massa de pão em que você dobra uma por cima da outra. Você tem as isoclinais, você tem a dobra falhada, quando há uma ruptura e uma trinca. Quando a trinca se corrige, você tem a falhada com correção. Esses conceitos já caíram por 2 vezes nos vestibulares, mas são muito específicos. Então, se você não tiver tanto tempo assim para estudar e tiver muita coisa para estudar, você não precisa debruçar tanto tempo nisso. Mas vale dizer, já caiu no vestibular, então fica atento. Os movimentos verticais geram, então, a hipirogênese gera também relevo em forma de degrau. Nós vamos ter aí a formação do Horst, a área alta do degrau, e do Graben, a área baixa do degrau. No estado de São Paulo, nós temos uma formação como essa, que fica ali em Campos do Jordão, na parte alta, o Horst, e lá embaixo o Vale do Paraíba, a parte baixa, o Graben. Essas são as forças internas construtoras do relevo. A gente viu que o relevo moderno, as grandes montanhas mais altas, pontiagudas, são formadas pelo amassamento das tectônicas, principalmente no movimento convergente orogênico. Mas a gente viu também a hipirogênese como formadora de relevo. Bora agora falar um pouquinho mais sobre as consequências desse processo tectônico, tanto no relevo quanto com características de tectonismo enquanto fenômenos naturais. Bora lá? Tectonismo, resultado aparente na superfície terrestre. A gente já viu ali atrás o mapa das placas tectônicas, vamos vê-lo novamente mais à frente, mas eu quero que vocês notem que onde tem placas tectônicas tem também o que a gente vê aqui de bordas de zonas sísmicas mais amplas e instáveis.
Então, nas bordas tectônicas, nós temos essas manchas amarronzadas no mapa, que são as áreas de instabilidade. Instabilidade que garante aí, por exemplo, entre outras coisas, maior presença de terremotos, maior presença de vulcanismo ativo e até mesmo quando o terremoto acontece dentro d'água, ele pode movimentar água e formar aí os maremotos. Então, nós temos nessas áreas a maior instabilidade tectônica. Vale chamar atenção para a borda da placa do Pacífico, que eu estou desenhando aqui, que é a área de maior instabilidade do globo. E aqui envolvendo a placa do Nazca. Essa área de instabilidade é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Então não deixemos de observar isso com cuidado. É onde temos maior número de vulcões ativos. Ativos são aqueles que estão emitindo magma constantemente. Ainda é a maior área de instabilidade por terremotos. O impacto de placas leva à aliviação da energia a partir de ondas sísmicas. Se for no oceano, pode ainda gerar maremotos. Todos eles eventos sísmicos importantes. Beleza? Chegamos então no tectonismo enquanto resultado aparente da formação do relevo. Temos 4 imensos relevos conhecidos como dobramentos modernos. Os tais cinturões, orogênicos. E a gente não pode ignorar essa nomenclatura. Dobramento moderno é sinônimo de cinturões orogênicos. Por que orogênico? Formados pela orogênese. Ou cinturões do Cenozoico. Ou dobramentos do Terciário. Aí falando da era geológica onde isso acontece e do período geológico onde acontece a formação desses relevos. Onde as placas batem e amassam, formando os relevos mais amplos da modernidade. Então não podemos ignorar isso. Vamos ver um trecho de videozinho acerca disso? Bora lá! Aqui a gente está na Nova Zelândia, onde foi filmado O Senhor dos Anéis. Uma cadeia montanhosa moderna, uma das mais importantes cadeias do mundo, os Alpes neozelandeses. Essas montanhas foram formadas exatamente assim, ó. Aqui nós temos um pedaço de uma placa chamada placa australiana. E aqui nós temos outra placa, a placa do Pacífico. Essas ilhas são a antiga Nova Zelândia, ainda no início da era Cenozoica. O que vocês vão ver? Vocês vão ver as placas se movimentando e essas ilhas batendo uma nas outras e formando aí os dobramentos modernos ao centro. Então vejam os movimentos tectônicos e de repente essas ilhas acabam sendo resultantes desse processo de impacto que vão costurar essas ilhas ao meio, formando assim uma elevação montanhosa. Claro que esse é um processo muito lento, mas muito dramático, com muita instabilidade e terremotos. E é dessa maneira que essas montanhas ficaram tão altas e pontiagudas. E aí voltamos aqui para uma formação moderna das principais cadeias montanhosas do planeta, das principais cordilheiras do planeta. Bom, a gente tem aqui as placas, e aqui a gente tem um relevo mundial, olha só. Quando está em marrom, nós temos aí as áreas mais altas do globo. Se eu sobrepuser a este mapa, o mapa das placas, eu vou perceber que os movimentos tectônicos acabaram gerando aí o encontro de placas e a formação de dobramentos modernos. Por exemplo, aqui, a placa sul-americana movimentando-se neste sentido e a placa do Nazca se movimentando neste sentido, levaram à formação aqui desta área que é a Cordilheira dos Andes. Nossa primeira área estudada aqui como um cinturão orogênico do Terciário, um dobramento moderno. Aqui a placa norte-americana sobe nesse sentido, mas acaba batendo na placa do Pacífico que caminha nesse sentido. Então, se a placa do Pacífico bate na placa norte-americana, nós temos então a formação de dobramentos modernos. Vejam, não dá para dizer de forma alguma que é um processo
que está vinculado à formação dos Andes. São placas diferentes batendo em momentos diferentes, ainda na era Cenozoica, período terciário, formando assim as montanhas rochosas. Outro dobramento moderno que tem que ser dado destaque. Essa porção aqui dos Montes Atlas na África e dos Alpes na Europa também acabam sendo resultado do impacto da placa africana com a placa europeia, eurasiana. Aqui nós temos uma ruptura, um rift que está acontecendo na placa africana e que também gera dobramentos modernos aqui no maciço etíope. Nós temos ainda a placa eurasiática caminhando nesse sentido, a placa indo-australiana caminhando neste sentido, e aí nós vamos ter a formação do que a gente chama de Himalaia, o teto do mundo. Tá aqui o sentido do movimento eurasiático. Então aqui nós temos o teto do mundo. Deixa eu até dar um destaque diferente para ele, porque ele merece, por ser a maior área moderna do planeta. Tá aqui, ó. A maior montanha do mundo tá aí, é o Everest, com 8.848 metros de altura. Bom, chegamos aqui a um outro dobramento moderno que a gente já viu no videozinho, o maciço da Nova Zelândia, que é conhecido também como Alpes neozelandeses, e aqui o Japão também é resultado de impacto de 4 placas tectônicas. Por isso que lá temos tantos eventos tectônicos, tantos terremotos, de uma maneira bem constante. Aliás, faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Esses são os principais dobramentos modernos do mundo que vocês têm que conhecer. Tá? Então, vamos lá, relembrando quem são eles. Os Andes, as montanhas rochosas, os Alpes europeus, os Montes Atlas, o maciço etíope, o Himalaia, os Alpes neozelandeses e o próprio Japão. São as principais áreas de dobramento moderno do globo. Agora vamos classificar os relevos antigos do planeta. Relevos antigos que foram formados aí lá na era paleozoica, mesmo possivelmente na era pré-cambriana, ou ainda na era mesozoica, portanto não na era cenozoica, e que se formaram pela mesma característica orogênica e epirogênica de formação do relevo, mas que devido à sua antiguidade já sofreu erosão e hoje se compõe, ao invés de montanhas hiperpontiagudas e altas como as montanhas modernas, montanhas mais baixas e arredondadas ou até mesmo planaltos antigos. As principais áreas antigas do globo vão estar distantes do que a gente conhece como divisa tectônica. Aqui nós temos então nos Estados Unidos os Apalaches, nós temos na Noruega os Alpes escandinavos, nós temos na Rússia os Montes Urais, nós temos na Austrália os Alpes australianos, na África do Sul, Montes Drakensberg ou Cadeia do Cabo. No Brasil, nós temos o Planalto Atlântico Leste-Sudeste, que é uma estrutura cristalina antiga, e nós temos o Maciço das Guianas, outra estrutura cristalina antiga, porém não montanhas antigas, não montes antigos. Nós temos planaltos nessas estruturas. Mas são aí resultantes desse processo de formação antiga e podem ser chamados, todos eles hoje, de dobramentos antigos. Beleza? Chegamos então a um outro ponto em que a gente precisa analisar a modelagem do relevo. Existem 3 formas básicas, 3 ações básicas de modelagem do relevo, de decomposição do relevo. A biológica, que a gente não vai trabalhar aqui por ela ser um pouco menos efetiva que as outras duas, mas a decomposição, erosão, intemperismo químico e físico. Qual é a diferença entre eles? Que o químico acontece por reações químicas, então depende da presença de água ácida, e a física a partir de impactos em lugares secos
ou congelados onde não haja água. Então chegamos aqui a essa estrutura de cânion, uma rocha sedimentar que sofreu erosão por conta da ação da área ácida. Então é uma erosão prevalentemente química, assim como qualquer escultura de vale fluvial tem ação prioritariamente química, porque a rocha acaba se decompondo quimicamente. A principal ação é química, não quer dizer que não haja ação física também aí, mas o intemperismo químico prevalece. Mesmo atrás das praias, onde há formação nas rochas sedimentares daqueles paredões chamados falésias, nós temos também a erosão química prevalecente. Olha aqui uma área de falésia sendo formada, né? Chegamos ao movimento de massa em áreas íngremes, onde, por excesso de chuva, a decomposição química acelera a ruptura e desgaste de rochas e a hidratação leva à queda de grandes massas e desbarrancamentos, que acabam matando muitas vidas quando a população menos privilegiada, a população mais pobre, não tendo lugares para morar, acabam ocupando essas áreas de risco. É muito triste, mas é comum no Brasil. Erosão química prevalecente. E para começar a finalizar, a erosão física, que é mecânica, onde o vento carrega, por exemplo, fragmentos rochosos, areia, poeira, que vão servir, né, como uma espécie de lixa e vão gerar erosão física prevalecente, que vai culminar com estruturas lindas como essas, que a gente chama de cálices, mas esse nome é brasileiro. No mundo, isso se chama pineapple, abacaxi, por parecer um abacaxi, que tem um talinho, né? E o abacaxi sai aqui em cima desse talinho. Vejam, o talinho ali embaixo, né? E você tem o abacaxi em cima, por isso pineapple. Essa estrutura é uma estrutura gerada pela abrasão do vento. Partículas que são carregadas pelo vento e que funcionam como lixa, rompendo a rocha por impacto, por isso erosão física prevalecente. Nós temos ainda a erosão causada por geleiras, que devido ao seu peso e à ausência de umidade na forma líquida, vai acabar formando essas estruturas de vales em forma de U, e essas estruturas de risco em rochas, muito vista, por exemplo, no Central Park, e essa formação de morainas, que é os campos rochosos gerados por fragmentação rochosa causada pela trinca que a água, quando congela, exerce por se expandir nas rochas, como a gente vê nesse esqueminha aqui. Beleza? Bom, finalizamos os conceitos de modelagem do relevo e classificação do relevo mundial, seja ele moderno, seja ele antigo. A gente parte agora para a classificação do relevo brasileiro, mas eu vou fazer isso numa aulinha à parte. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Desejo que vocês se mantenham saudáveis e até a próxima aula de relevo do Brasil. Tchau!